Vamos agora com informações lá de Brasília, em contato com o Theo Cury, para nos explicar sobre uma decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Ele determinou que as chamadas emendas PIX devem seguir regras de transparência e garantir mecanismos para permitir o rastreio e a fiscalização. E aí, Theo, todo o contexto em que essa decisão do ministro se insere, porque ela vem na esteira de uma tentativa de conciliação sobre o chamado orçamento secreto, Theo. É isso, e um orçamento secreto que o próprio Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2022, ou seja, às vésperas de o presidente Lula assumir o cargo nesse terceiro mandato, o Supremo declarou inconstitucional o orçamento secreto da forma como ele estava sendo realizado pelo Congresso Nacional. Era uma ação que tramitava no Congresso há um tempo e a ministra Rosa Weber era relatora. Ela se aposenta e no lugar dela entra Flávio Dino, que foi indicado pelo presidente Lula. Nessa decisão de ontem, uma decisão provisória, ou seja, uma decisão que ainda precisa ser analisada por todos os ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda não tem uma data para isso acontecer. Nessa decisão, o ministro disse que é crucial que tem de acontecer a realização do pagamento dessas emendas com transparência e com a possibilidade de elas serem rastreadas e serem fiscalizadas, algo que não acontece. Essas emendas, Carol, elas são conhecidas como emendas PIX, elas existem desde 2019 e elas são executadas pelos deputados e pelos senadores sem nenhum tipo de fiscalização e sem nenhum tipo de prestação de contas. Então elas são pagas e não se sabe o motivo pelos quais elas são pagas, para quem elas são pagas e com qual finalidade elas são pagas e executadas pelos deputados e também pelos senadores. Justamente por isso o ministro toma essa decisão. Ontem houve uma audiência no Supremo Tribunal Federal. Participaram Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, enfim, uma série de atores políticos aqui de Brasília para que o ministro ouvisse as avaliações, os pareceres desses atores políticos antes de ele tomar uma decisão e para ver se chegava a um acordo. Por que ele chamou essa reunião ontem lá no Supremo? Porque foi constatado uma série de irregularidades, uma série de descumprimentos e uma continuação, uma permanência de falta de transparência na execução desse pagamento dessas emendas PIX. Então, justamente por isso ele precisou tomar uma decisão, porque esse descumprimento fere o que o Supremo Tribunal Federal decidiu lá atrás, que tem de haver o fim do orçamento secreto, que era muito utilizado como barganha política no governo passado. Esse era o principal ponto que era questionado também no Supremo Tribunal Federal, para além da falta de transparência, era a utilização dessas emendas, que são totalmente legais e que são válidas, é a forma como os deputados e os senadores abastecem as suas bases eleitorais, mas elas aconteciam sem nenhum tipo de transparência e eram utilizadas como barganha política e um troca-troca no governo passado. Então, justamente por isso, o Supremo declarou o orçamento secreto inconstitucional no final de 2022. O que acontece nessa decisão de agora? Flávio Dino diz que é necessário haver transparência, que essas emendas sejam rastreadas, que dê para saber onde ela começa, por onde ela passa e onde ela termina e que ela seja fiscalizada. Então, ele determina que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União façam essa fiscalização, façam essa devassa em todo esse histórico de tramitação dessas emendas. Então, um exemplo, por exemplo, que tem nessa decisão é com relação a emendas que são pagas na área da saúde. A partir de agora, essa decisão é liminar, tem de passar ainda pelo plenário. Mas, a partir de agora, emendas pagas na área da saúde precisam, por exemplo, passar por um parecer de instâncias competentes de governança do Sistema Único de Saúde. Então, tem de dar um aval para que, de fato, essas emendas sejam pagas, para que não haja uma barganha política, para que não seja utilizado como um instrumento de troca-troca político. Inclusive, Theo, já veio reação política e também jurídica, né? Já está anunciado que, por exemplo, a Câmara dos Deputados deve recorrer.
A advocacia da Câmara, a assessoria jurídica da Câmara dos Deputados disse que está analisando a decisão provisória do ministro e que pretende recorrer dessa decisão. A própria Câmara que participou dessas conversas ontem. Esse é um tema que divide opiniões. Os deputados e os senadores defendem o pagamento dela como ela acontece desde 2019, mas há um problema jurídico e um problema legal, que é a falta de transparência e um descumprimento de uma ordem da Justiça. É preciso haver uma convergência sobre de que maneira será paga essa emenda pelos deputados e senadores às suas bases eleitorais. Fato é que, na avaliação do ministro Flávio Dino, do jeito que está, não pode continuar. Então, precisa haver transparência, precisa haver mecanismos de, por exemplo, o TCU e a CGU fiscalizar e rastrear esse pagamento para que não haja nenhum tipo de ilegalidade, para que não haja uma barganha política, uma instrumentalização desse mecanismo de pagamento como uma forma de obter vantagem política e deixar de cumprir políticas públicas necessárias para ajudar e para atender a população brasileira. Acompanhar o caminho do dinheiro, né, Theo? É isso. Theo Cury. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.